Só contribuindo com vocês em alguma coisinha. Hoje, antes de vir para cá, estava até conversando com o pastor Cícero. Eu falei, pastor Cícero, quando a gente se emprega realmente em fazer alguma coisa para o reino, e a gente abre mão do nosso tempo, né? E a gente troca a nossa vida por dedicar ao reino. É comum a gente ter algumas dificuldades no meio da nossa jornada e da caminhada. Isso vale para ministério ou vale para a nossa vida natural, né? E aí eu recebi uma notícia agora que lá no Rio estão perseguindo os meus 2 irmãos por conta de uma situação, uma escolha errada que eles fizeram lá. Por que eu estou trazendo isso daqui para vocês? Porque no meio da nossa jornada a gente vai encontrar diversas dificuldades, diversos empecilhos para a gente não fazer a obra. E o diabo ele é sujo quando se trata de nós empregarmos a nossa vida em prol de outras pessoas. Então, quando a gente decide atender assim a chamada de Deus para a nossa vida, a gente tem que estar preparado para os desafios. Davi só foi Davi porque teve um Golias. Se ele não derrotasse um Golias, ninguém saberia quem seria Davi. Por quê? Às vezes, as batalhas e as lutas que vêm na nossa vida não é para nós sermos reprovados, é para nós sermos aprovados. Eu já estou falando isso daqui para vocês no início do curso, porque dificuldades no meio da caminhada de vocês vão vir. Motivos para vocês não conseguirem fazer o curso vão vir. Por quê? Para o diabo é mais interessante abortar o projeto antes de começar do que depois que começou. Porque depois que você engrena e que você vai ser difícil ele te parar. Entende? Porque você já vai estar capacitado, você já vai estar ornamentado com as ferramentas certas na sua mão para que você possa cumprir o desígnio que Deus estabeleceu para você. E vocês vão conseguir, se vocês superarem essa etapa. A proposta nossa é nós termos 3 meses de aulas, tá? Que vai acontecer na terça-feira, nesse primeiro módulo que a gente vai fazer. Então sejam resilientes, vocês vão ter muitas dificuldades, muitas adversidades no meio da jornada, mas não parem. Aí eu já estou contando da minha logo no início do curso para vocês entenderem que motivos para a gente não estar aqui, a gente vai ter. Agora motivos também para a gente estar aqui, a gente vai ter. A gente só vai ter que escolher qual o motivo pelo qual a gente vai querer pagar o preço e lutar, né? Então, vale muito a pena. A Bíblia diz que Jesus, depois de tudo que ele fez, e o que ele fez não foi fácil, foi? Não foi. Ele olhou as obras das suas mãos e ele se alegrou por aquilo que foi feito. O que é isso? É você terminar alguma coisa que se propôs fazer, o que foi proposto, saber que deu conta e ser grato por ter terminado aquela jornada e ter a alegria de colher os frutos, né, que você plantou como semente no meio da jornada. Tenho certeza que vai ser assim também para vocês. Então, se dediquem, não parem, é a chamada, é o motivo pelo qual vocês nasceram. Então, realmente, se vocês dedicarem tempo e se empregarem nisso, vai ser bastante recompensador, apesar de no meio da jornada ter muito trabalho, tá certo? Feche os olhos de vocês. Pai, nós te glorificamos por estar aqui nessa noite, nós te engrandecemos. Nós cremos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, cuidando da chamada que o Senhor tem para nós, o Senhor está cuidando dos nossos, é isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos. Nós cremos, Senhor, que em primeiro lugar é buscar o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que essa paz, Senhor, que excede todo entendimento, em buscar o teu reino, a tua justiça, o teu governo, a tua direção, a tua chamada para a nossa vida seja sempre prioridade, Senhor. E as demais coisas nós cremos e acreditamos que será acrescentado. Que o Senhor ilumine a mente de cada pessoa aqui, que a mente venha expandir para que possa entender a tua palavra, para que eles possam entender qual é o seu chamado, para que eles possam, Senhor, entender qual é o real propósito da vida deles, e eles possam cumprir com excelência. Assim como o apóstolo Paulo fez, dizendo: terminei a carreira e guardei a fé, porque ele combateu um bom combate. Senhor, fala de lutas, fala de provas, mas também fala de vitórias. E nós já agradecemos, porque a tua palavra diz que em ti, Jesus, nós somos mais que vencedores. Então nós cremos que nós não somos vencedores, Senhor, nós somos mais que vencedores. Excede, Pai. Em ti nós confiamos e depositamos a nossa vida. Te louvamos por tal, em nome de Jesus. Amém.
e amém. Amém? Pode sentar no seu lugar. Gente, por ser aula, vocês podem me interromper a qualquer momento para vocês perguntarem se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que a gente for falando aqui, tá ok? E aí, durante a ministração, tanto aí do teste que vocês vão fazer, quanto do que eu vou trazer no final para explicar a vocês, vocês podem me interromper a qualquer momento. Então lembrem que não é um culto, é uma sala de aula. Então, para vocês aprenderem, esse é o momento de vocês perguntarem, tirarem as dúvidas de vocês a respeito da temática que a gente vai trabalhar hoje, tá ok? Abra aí a Bíblia quem trouxe, ou smartphone, né, quem trouxe, em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. Quantos estão empolgados em descobrir qual é a sua chamada, hein? Estão empolgados? Gente, no dia que eu descobri, meu Deus do céu, foi uma realização de vida. Aquela palavra, esqueci o nome do treinador de líderes que falou, que realmente a gente nasce duas vezes, se cumpriu na minha vida. Porque quando eu descobri a minha chamada, eu falei, meu Deus, se eu soubesse que era isso mais cedo, teria gastado mais a minha vida em dedicar ao Senhor. Tinha começado mais cedo. Efésios 4:11. Efésios, acharam aí? Alguém lê para mim aí bem forte? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Qual é a finalidade? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Eu vou ler novamente com vocês, vamos tentar ler juntos, apesar das traduções serem diferentes, a gente vai repetir juntos aí, tá bom? Pode ler na sua tradução. Efésios 4:11 e o 12 também. Ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Durante a trajetória desse curso, nós vamos aprender a respeito de 3 pilares que vão moldar a sua chamada e o seu ministério. A gente vai trabalhar a respeito dos 5 ministérios, nós vamos trabalhar a respeito dos dons espirituais dados pelo Espírito, nós vamos trabalhar o 3º pilar, que é voltado para uma aptidão nata que você tem, porque existe uma habilidade sua nata que está totalmente ligada ao serviço e ao ministério que você vai ter. A gente, durante essa jornada, a gente vai conversar a respeito desses 3 pilares, vai ver aonde você se encaixa, para que você, de certa forma, possa estudar a respeito da sua chamada, porque metade do seu ministério vai ser graça e unção, a outra metade do seu ministério vai ser empenho, esforço e estudo, porque nós não só desenvolvemos por causa da nossa habilidade de estar em Deus e buscar em Deus, entende isso? Nós desenvolvemos também com a habilidade prática de repetir alguma coisa constantemente. Então, quando você entende a sua chamada, quando você entende o seu propósito, para que Deus te chamou especificamente, a cada dia que passa, você vai ficar melhor naquilo que você faz. Por isso que eu digo que metade vai ser a sua experiência, vai ser o estudo, e a outra metade vai ser graça e unção. E a graça e unção tem um papel fundamental. Quando a Bíblia fala a respeito de ungido, traduzindo no literal para a nossa língua, significa escolhido. O escolhido que é capacitado, porque na ideia de Deus o processo é inverso. Na ideia de Deus a gente escolhe os capacitados, não é assim? Na vertente de Deus é o inverso, a gente capacita aqueles que atendem o chamado. Existe algo que Deus já criou você propositalmente para você fazer, mas você não nasce pronto, você é preparado, entende isso? Você não nasce pronto,
mas você é preparado no meio da sua jornada. E o que a gente vai ver, tanto com os dons ministeriais, tanto com os dons do Espírito e os dons pessoais que você tem, os dons espirituais nós também vamos trabalhar os frutos do Espírito, tá ok? Depois vocês vão entender um pouquinho mais a respeito disso. Então, os dons espirituais, nós vamos trabalhar os ministérios, nós vamos trabalhar a vocação pessoal. Não precisa anotar, se você quiser, pode fazer, não tem problema. Eu aprendo melhor escrevendo, não sei se você é como eu, tá? Mas eu já vou dar tudo escritinho para vocês, detalhe por detalhe, vou colocar lá no grupo PDF para vocês acessarem, tá bom? Com aquilo que a gente for falar aqui hoje. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar já a respeito aqui para a gente dos dons ministeriais, dos ministérios que existem na igreja. Ele vai falar a respeito de que a fonte para designar que uns foram escolhidos para o ministério A, B, C, D ou E, é Deus. É Ele quem escolhe propositalmente. E Ele vai dizer o fim pelo qual as pessoas são escolhidas para esse ministério. Então, por exemplo, Ele está dizendo que uns são dados para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e mestres. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que existe uma hierarquia na igreja, que primeiro são os apóstolos e depois os profetas, os evangelistas, pastores e mestres? Não. Ele está dizendo que cada um deles cumpre uma função diferente no corpo, entende? Porque eles têm aptidão nata, um talento nato para se destacar naquele ponto. Eles já fazem isso naturalmente. Deixa eu perguntar para vocês, quem ensinou o peixe a nadar? Quem ensinou o peixe a nadar? Já tinha a informação contida do Criador dentro da criatura. Então ela já vem com a informação para fluir naturalmente no ambiente que ela foi criada para fluir, entende? Então existe algo que naturalmente você já foi criado para fluir. Agora, diferente do peixe, nós não agimos só com os nossos instintos, né? Nós analisamos e pensamos a respeito das coisas que fazemos e o porquê fazemos aquilo que fazemos. Então, quando a gente passa a analisar e pensar a respeito disso, a gente é diferente, porque não tem como o peixe decidir não ser peixe. Não tem como o peixe virar e dizer assim, agora eu sou pássaro. E aí o peixe vai pular da água e vai começar a voar. Tem como? Não tem como. Mas nós temos uma capacidade que Deus deu para nós de criação e decidimos o que nós queremos fazer com a nossa vida, mesmo que nós tenhamos sido designados para outra coisa. Então eu posso escolher A, mesmo Deus tendo sido me designado para B. Por isso o apóstolo Paulo, numa confusão que está acontecendo lá na igreja de Corinto, ele fala assim para aqueles que estão lá, ó, cada um permaneça no propósito pelo qual foi chamado. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque alguns foram chamados para a tarefa natural X, e eles estavam querendo exercer a tarefa Y, tinham um chamado A e queriam exercer o chamado B. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Isso nos ensina a multidiferença que tem no corpo de Cristo, que nós devemos, de certa forma, agradecer a Deus pela variedade. Porque imagina se no corpo tudo fosse braço. Gente, seria um monstro, não seria? Imagina se tudo no corpo fosse pé. O conjunto de partes diferentes faz essa pessoa linda, maravilhosa que você é. Você está entendendo isso? E faz tudo ser funcional. O apóstolo Paulo, se você ler o resto do capítulo aqui e o contexto, ele vai estar comparando a igreja com um corpo, que tem diversos membros que são diferentes e que atuam de forma diferente. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? A variedade de membros sendo diferentes, com funções diferentes, é essencial para o corpo funcionar perfeitamente. Então não tem o porquê nós ficarmos dizendo, eu quero um chamado pastoral, porque a gente fez até o teste com a Thais Nara lá. Deixa eu revelar um pouquinho o que aconteceu com a Thais Nara. E a Thais Nara, aqui na nossa igreja, para a gente o casal é pastoral. Então se o marido é pastor, a esposa era pastora. Por quê? É uma família pastoral. Temos até o Rafinha pastoral, né? Então aqui nós cremos que a família ela é pastoral. Mas a Thais Nara sempre disse, amor, acho que eu não tenho muita habilidade para lidar
com pessoas e tudo isso e tal, e eu sei que algumas coisas ela faz nata, como aquele exemplo que ela deu durante o seminário, onde ela estava aconselhando lá as mulheres no terminal de ônibus. Isso é algo nato dela, que é uma característica principal dos pastores. E aí no teste vocacional que a gente acabou de fazer dela, ela falou: ué, mas deu pastor, mas eu não gosto de pastorear. Eu falei: não é o que você quer, entende? É a habilidade natural que Deus colocou em você, e você flui nisso sem você perceber. Quando a gente passa a aceitar o nosso chamado, porque o nosso chamado não é uma escolha, ele já foi determinado por Deus, entende isso? Eu posso escolher não atender o chamado, mas o propósito pelo qual eu nasci é aquele, entende isso? É aquele, e não tem como fugir. Peixe, não tem como você deixar de ser peixe, e ponto final, você é peixe. Vocês já ouviram a história com certeza do patinho feio, não já? E na história do patinho feio, ele estava se misturando com outros patos, achando que ele era muito feio e julgado pelos outros patos. No final, ele descobre que ele não era pato realmente, ele era um cisne, e era muito lindo por sinal, e ele consegue superar todos os outros patos na beleza. Às vezes a gente passa a vida toda tentando se encaixar em um espaço que não é nosso, em uma chamada que não é nossa, em fazer coisas que não é proposital ou natural de Deus para a gente naquele âmbito, e por isso às vezes a gente perde muito tempo e não consegue exercer a nossa chamada com excelência. Então a proposta desse curso para você é justamente direcionar a respeito disso, tá ok? E aí o apóstolo Paulo vai dizer para a gente qual é a finalidade então de descobrir aí pelo que Deus está me chamando. Ele mesmo diz, no versículo 12, com um fim, ou seja, com um propósito de quê? De preparar os santos. Então para que é que serve os 5 ministérios, gente? Para quê? Para preparar os santos. Vai preparar os santos como? Continua o versículo aí. Para a obra do ministério, preparar os santos para a obra do ministério. Deixa eu traduzir. Preparar aqueles que foram separados por Deus para servir, porque ministério significa servir, porque quando você serve ao outro, na verdade você está servindo ao seu propósito, à sua chamada, tá ok? E aí ele finaliza dizendo, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então nós estamos numa grande construção, e aonde é que é a nossa obra? Uns nos outros, nós vamos nos edificando. Sabia que um dos propósitos e finalidade, principalmente de nós comungarmos, estarmos juntos, congregarmos, é justamente essa edificação mútua? Vocês sabiam disso? É por isso que nós nos reunimos como igreja, é por isso que nós nos reunimos em algum lugar, porque tem alguém que vai ministrar uma palavra, tem alguém que às vezes vai liberar uma profecia, tem alguém que às vezes em um culto vai liberar uma palavra evangelística e alguém vai ser alcançado, entende? O que nós estamos fazendo? Servindo uns aos outros. Então no meio dessa reunião, os ministérios fluem naturalmente. Então, talvez, apesar de não ter o título de pastor, algumas pessoas tenham chamado pastoral. Apesar de não ter o título de evangelista, algumas pessoas têm o chamado evangelístico. Apesar de algumas pessoas não terem o título de profeta, ela tem um chamado profético, para profetizar. Você consegue entender isso? Então o apóstolo Paulo não está falando que isso é um cargo que a gente dá para alguém. Ele está dizendo que é o que? São habilidades naturais que Deus nos deu para fluir servindo as pessoas dentro de uma comunidade. Entende? E isso começa no seio da igreja e isso se espalha por onde você estiver, porque o que você é, você não é só na igreja, o que você é em qualquer lugar. Sim ou não? Sim, entende? Então o que você é em qualquer lugar. Tendo dado essa introdução, aí nós entramos agora no teste, tá? Nós vamos tentar aqui pegar alguns testes hoje, para que a gente possa descobrir a vocação de alguns de vocês. Lembrando que esse teste, gente, que nós temos aqui, ele não é um teste definitivo, ele é um teste de início de jornada,
para você ter um norte das habilidades que te acompanham, para que você possa exercer o ministério. Então, quando você for responder aqui, você não pode responder baseado no que você gostaria de ser. Você vai responder se aquilo compactua ou é aquilo que você já faz naturalmente agora. Entende isso? Então, mas eu gostaria tanto de ser acolhedora ou acolhedor. Peraí, não é o que você gostaria de ser, você é acolhedora, você é acolhedor, entende? Então é baseado sempre no que você já é agora, não é no que você quer ser. Para ser mais rápido e mais fácil, eu vou lendo juntamente com vocês as questões, tá ok? E aí vocês vão marcando e respondendo, tá bom? E presta atenção nisso daqui. Para vocês entenderem, não significa que você vai ter um ministério só, mas você tem um ministério que se sobressai aos outros, entende isso? Porque talvez você tenha, por exemplo, um ministério apostólico, mas você também tem um ministério de mestre, ou um ministério profético. Talvez o ministério apostólico se destaque mais do que o ministério profético. Então todos nós temos uma certa porcentagem, mas um desses ministérios, eles se destacam, porque em todo momento alguém vai acolher alguém e dar uma palavra amiga, sim ou não? Mas essa é uma característica do ministério pastoral. Mas você faz sempre isso, as pessoas sempre te procuram por isso, entende? Se você faz constante, isso constantemente acontece, provavelmente tem uma ponta de ministério pastoral aí na sua vida. Tá certo, gente? Então a gente vai lendo aqui e vai acompanhando. E aí no final, se der tempo, eu vou dar uma pincelada em que personagens bíblicos tinham cada uma dessas chamadas. Já vai de sorte para vocês aí. O apóstolo Paulo, ele tinha os 5 ministérios. Ele era apóstolo, ele era profeta, tinha o ministério profético, o ministério evangelístico, pastoral e de mestre. Geralmente o apostólico e o de mestre, eles já andam juntos, porque eles são para fazer fundamentos, bases. O pastoral às vezes caminha ou com o mestre ou com o evangelístico. Então você vê que você talvez não vai ter uma característica apenas, talvez você vai ter combinações de 2 fortes ou uma principal e as outras menores, tá bom? Então respondam sempre baseado no que vocês são agora. Podemos seguir aí? Alguma dúvida? Tranquilo até aí? Vamos lá, vocês só marcam para mim.